Acho que a gente pode começar, Pedro. Pessoal, boa tarde. Estou vendo aqui os nomes, já vi que alguns aqui já participaram de outros bate-papos, também já conversaram bastante aqui comigo. Eu acho que a ideia é ser um pouco do que a gente vem fazendo. Aí o Pedro vai falar um pouquinho da carteira, um pouquinho da nossa visão de cenário. Acho que o mais legal é se vocês realmente mandarem perguntas, porque eu acho que o objetivo principal desse bate-papo é responder as dúvidas que vocês tenham, que os clientes de vocês tenham. Eu fiz algumas pesquisas com algumas pessoas antes aqui desse bate-papo. Acho que o Pedro já tem uma conversa já endereçando parte, acho que da pergunta principal aí que tá na cabeça das pessoas. Mas acho que é legal também vocês irem aqui usarem o Q&A que tem aqui para ir fazendo as perguntas que, se possível, o Pedro responde todas. Vou passar a palavra para o Pedro. Obrigado, Carol. Obrigado a todo mundo que está participando. Acho que é legal a gente ter essa conversa de tempos em tempos para atualizar como a gente está pensando os portfólios, como a gente está pensando em investimentos em ações em geral. E da última vez que a gente conversou, que foi em abril, eu trouxe uma explicação sobre o nosso cérebro, né? O nosso cérebro ele tem uma parte primitiva e uma parte moderna que ajuda a gente a fazer os nossos julgamentos mais complexos. Mas a parte primitiva está sempre influenciando o cérebro moderno, que é o neocórtex. E eu tinha lido um livro bem legal chamado A Thousand Brains, do Jeff Hawkins, que eu acho bem interessante, acho que vale a pena ler para quase como um manual de instruções sobre como funciona o nosso cérebro, como funciona a nossa inteligência também, e as fraquezas que a gente tem. E é interessante ver como que esse mecanismo do nosso cérebro afeta a gente em vários momentos. E em um desses momentos é quando a gente está sentindo dor. A dor é um pouco que faz a gente acabar vendendo na baixa, e a busca pelo prazer é o que faz a gente querer comprar na alta. O medo é o que faz a gente querer fugir das ações quando elas estão mais atraentes. E, poxa, o medo de ficar de fora é o que faz a gente querer comprar ações depois das altas prolongadas. Só que o nosso cérebro também é capaz de construir e lidar com modelos super sofisticados, de como compreender o mundo, né? A gente está o tempo inteiro criando modelos mentais sobre como o mundo funciona. E na apresentação, de abril, eu falei um pouco sobre um modelo simplificado do mercado, de como ações são precificadas. Carol, você precisa habilitar para mim o compartilhamento de tela. Eu ainda não estou conseguindo. Ok, vou te colocar como host, e aí Tá. provavelmente você vai. Ô, Pedro, eu tô achando o seu microfone um pouquinho chiado. Não sei É? se. Talvez seja melhor Então, o. eu vou tirar, vou botar o do computador. Peraí. Acho que vai ser melhor. Te Melhorou transformei em agora? host. Melhorou bastante. Tá bom. É, então, deixa eu ver se eu consigo compartilhar aqui. Essencialmente, a equação que eu tinha mostrado era essa. É de que o preço de uma ação é basicamente determinado pelos lucros futuros que o negócio vai ter, descontado por uma combinação dos juros e um prêmio de risco por você estar segurando algo que não é um simples título do governo, mas sim um ativo, uma empresa, e, portanto, você quer ganhar mais dinheiro para fazer isso. As movimentações dessa equação, né, dessas variáveis aqui, sejam os lucros, os juros ou o risco, é o que acabam fazendo toda a volatilidade do preço das ações no final das contas. O que eu queria fazer hoje, então, é basicamente atualizar esse mapa, né? Onde é que a gente está? Na conversa de abril, eu falei um pouco sobre o que tinha acontecido no Covid e o que estava acontecendo no pós-Covid e por que as ações estavam tão baratas. Vamos aqui fazer uma atualização de onde é que a gente está. Se você for pegar no período pós-Covid, né, que seria 22 a 23, esse período que o macro dominou o preço das ações, o que tem acontecido? Essencialmente, a gente teve um surto inflacionário e os governos no mundo inteiro subiram juros, né? O governo americano subiu juros da forma mais rápida na história recente. O governo brasileiro também tirou os juros na casa dos 2%
para quase 14% no espaço de 2 anos. E, com isso, a preocupação com os lucros das empresas aumentou e a percepção de risco de investir em ações também aumentou. Então, essencialmente, todos os elementos da variável de um preço das variáveis que determinam os preços das ações foram negativos, e o que contribuiu para uma queda importante, tanto do mercado americano quanto do mercado brasileiro. Uma outra forma da gente ver isso é olhar os juros longos, no Brasil, aqui nesse caso, e o yield que a gente recebe por segurar as ações. Nesse caso, eu estou usando o yield do índice de valor, que é um índice que tira apenas as 10 maiores empresas do Ibovespa. Então, é o lucro das ações dividido pelo preço das ações. Quanto maior o yield, mais lucro você recebe pelo preço que você paga nas ações. E quanto maior o juro real que você está recebendo ao comprar títulos, mais você precisa ser recompensado nas ações para você se interessar a pagar por elas, a segurá-las, né? Então, essencialmente, foi um período para os investidores de bastante dor. Nós saímos de juros reais de 3% no Brasil para mais de 6%, de 21 ao início de 23. Foi uma mudança rápida e radical nas taxas de desconto para as ações. E isso fez com que as ações aqui caíssem muito. Quando a gente chegou em abril, o que a gente estava falando para vocês é os juros altos parecem já estar nos preços das ações. Quer dizer, a gente teve uma expansão brutal de taxas de juros longas e essas taxas de juros impactaram os preços das ações. Quer dizer, houve uma expansão do earnings yield do mercado substancial, de 6 para 12% nesse período. O que aconteceu com o preço das ações é o espelho disso, né? Então você tem, inicialmente, o choque do Covid, depois uma queda por conta das quedas das taxas de juros, uma queda de taxas de juros muito forte, que impulsionou o preço das ações para o alto, e a partir do ponto que a inflação virou um problema, os juros subiram e os preços das ações começaram a corrigir por conta desses fatores que a gente conversou. Então, em abril, a gente estava vendo o índice valor caindo 34% desde o início de 2020 e o Ibovespa caindo 14%. O que a gente tinha dado como recado em abril? Que o ponto de partida estava extremamente deprimido, né? Você tinha preços de ações deprimidos por causa de lucros incertos e também de juros altos e uma percepção de risco alta por estar investindo em ações. Na nossa visão, não era o momento para abandonar ações, pelo contrário, era o momento de acumular cautelosamente, pacientemente, porque a gente não sabe quando essas coisas viram, mas as condições já eram atraentes para quem estava querendo comprar. Bom, o que aconteceu desde então? Bom, a gente teve um ensaio de queda de taxa longa no Brasil. As NTNBs de 10 anos saíram de um pouco mais de 6%, chegaram próximas de 5% e voltaram a subir. De ponta a ponta, de abril a novembro, né, elas saíram de 6,1 para 5,7, uma queda por volta de 45 bips, não muito grande. O mercado teve o espelho desse movimento, que foi primeiro com as quedas iniciais, teve uma aceleração, depois com as NTNBs voltando a abrir juros, eles caíram de novo e mais recentemente se recuperaram, talvez um pouco pela recuperação e queda de juros no mercado americano também, como espelho. E o que a gente tem é de abril para cá, tanto o índice valor quanto o índice Bovespa tiveram um resultado de 22%. Eles se valorizaram em 22% de abril para cá. Quando a gente olha o mercado americano, que a gente não explorou muito em abril, mas a gente pode olhar aqui rapidamente, a figura é basicamente a mesma, tá? Você teve um período de juros negativos durante o Covid, né, o governo americano estimulando bastante a economia, o Fed estimulando bastante a economia e isso refletindo no mercado de juros longos. E em seguida, com o problema de juros ficando óbvio, de inflação ficando óbvio, os juros abrindo. E o que aconteceu de abril para cá foi que os juros abriram mais ainda, tá? Então, os juros reais americanos abriram 1% de abril para cá e hoje estão na casa de
2,2%, ou seja, o juro real projetado para os Estados Unidos nos próximos 10 anos é de 2,2%, o juro implícito no mercado americano. E o que isso tem feito é mantido os yields nas ações americanas mais altos do que ficaram desde basicamente 2013. E para checar o yield, eu estou usando o S&P Equal Weight, tá? O que aconteceu com o mercado? Tá? O Equal Weight se manteve pressionado, então subiu apenas 4% de abril para cá, enquanto que o S&P Total Return, quer dizer, o S&P com os pesos normais, ele subiu 11%, impulsionado especialmente para as empresas grandes de tecnologia. Sim, um ponto importante para a gente ter em mente é que quando o mercado está fazendo isso com as ações, quer dizer, quando ele está saindo, expandindo os yields das ações porque os juros subiram, ele está fazendo isso porque as ações precisam ter um retorno interessante para quem está comprando elas frente ao custo de oportunidade. Só que isso, para quem está comprando, pode ser uma coisa muito boa, porque você está aproveitando o fato de que as ações agora estão refletindo juros mais altos. Você está aproveitando o fato de que os retornos implícitos nessas ações são muito mais altos do que era antigamente. O que foi doloroso, obviamente, para quem estava comprado é participar desse processo de correção. Uma outra coisa relevante para se ter em mente é que a gente está expressando aqui os retornos em anos, né? Você está 12% ao ano, 6% ao ano em termos reais, no caso das NTNBs. Então, você tem dois elementos que afetam a rentabilidade, o tempo e a taxa. Se você tem juros estáveis, mesmo que em patamares altos, o rendimento pode ser muito bom. Se você tem as ações partindo de um patamar alto, mesmo que os juros fiquem em patamares altos, você pode ter um rendimento muito bom nas ações. Se você tiver uma queda de juros, você pode ter uma expansão mais rápida ainda do preço dessas ações. Mas isso não é necessário. Você pode ter a manutenção dos juros longos e simplesmente o preço das ações vai passar a refletir dali para frente esse novo retorno esperado que foi embutido neles com esse processo de correção. Então, só para a gente ter isso na cabeça, que eu acho que ajuda a explicar um pouco, porque que apesar da gente ter tido um aumento de taxas de juros no mercado americano, mesmo assim, o mercado consegue subir, consegue ter um movimento positivo, porque você pode estar tendo mais lucros esperados, você pode estar tendo o próprio desenvolvimento das ações das empresas ao longo do tempo, produz resultados positivos. Agora, o que aconteceu com o vilão, né? O vilão é a inflação. O que aconteceu com o vilão no Brasil e nos Estados Unidos? Se a gente olhar a inflação brasileira, ela começou a se acelerar no final de 2020, ela atingiu seu pico no início de 2022, para meados de 2022, e com a alta de juros começou a se corrigir. E ela, nos últimos 12 meses, foi de 4,82, e a taxa de juros, de taxa de inflação implícita para agosto de 2024 por volta de 4%. Um pouco acima do centro da meta do Banco Central, mas muito mais comportada do que foi nos últimos 2 anos. Por conta disso, o Banco Central começou a diminuir suas taxas de juros. A expectativa do mercado é de 11,75 para o final desse ano, e para o final de 24, as taxas implícitas são de próximo de 10%. O boletim Focus do Banco Central, que pega as expectativas dos analistas de mercado, fala algo como 9%. E nos Estados Unidos, né, o movimento é muito parecido. Você tem um surto inflacionário a partir do final de 20, início de 21. Ele atinge o seu pico em meados de 22 e a partir daí começa a se corrigir, seja com o movimento do próprio Banco Central, o ajuste das cadeias de suprimento. Tem vários elementos aqui, mas certamente o comportamento do Banco Central foi super importante. E com isso, hoje, olhando 12 meses, a inflação americana foi de 3,2%, eu só estou falando do CPI. E se a gente olha um ano à frente, a inflação implícita nos mercados de renda fixa americano é de 2%, que já é basicamente o objetivo do Banco Central. Então, o mercado, essencialmente,
precifica que a inflação está controlada no mercado americano, ou está prestes a ficar controlada. E o que acontece, portanto, com os juros americanos, depois deles subirem de próximo de zero para 5,5%, o mercado espera que ele comece a cair, chegando a algo como 4,30%, 4,3% em 2024. Então, nos dois mercados, americano e brasileiro, o mercado já estima que a inflação tá entrando no controle, ou basicamente dentro do controle, e que os bancos centrais vão começar a baixar a taxa de juros. Então, o mapa que eu queria fazer aqui não é um mapa muito sofisticado, é um mapa só, até porque a gente não é macroeconomista como função, nosso objetivo é escolher os melhores investimentos em ações, é focar no micro, mas eu acho que é importante a gente ter uma noção do mapa, de onde é que a gente está. E eu acho que tem algumas coisas óbvias no mapa que a gente precisa reconhecer. Primeira coisa é que os bancos centrais venceram o grosso do surto inflacionário. Quer dizer, o choque de juros foi feito e a inflação no mundo inteiro está respondendo. Outro ponto é que o mercado já espera juros em queda para 24, tanto no Brasil quanto nos Estados Unidos. Outro ponto é que os juros longos seguem em patamares elevados, tanto no Brasil quanto nos Estados Unidos, o que segue mantendo os preços pressionados de ações. Não quer dizer que a gente não tem risco, tá? E isso é uma realidade que a gente sempre lembra para os nossos clientes. É, a única certeza que a gente consegue ter com relação a ações é que vai ter volatilidade. A gente vai se surpreender com qualquer coisa. E tem alguns exemplos que a gente consegue pensar. Então, por exemplo, o lag effect, né? Você teve aumentos de juros muito grandes, tanto no mercado brasileiro quanto no mercado americano. Isso não se refletiu 100%. Esse volume de juros, né, esse patamar de juros dos dois mercados ainda não teve tempo de se refletir plenamente nas economias. Não se sabe exatamente quando vai se refletir. Geralmente dura algo como 9 meses, 12 meses. Então a economia ainda não está mostrando o real sofrimento desses juros. Pode ser que a gente, com isso, ainda veja uma desaceleração econômica mais forte, eventualmente uma recessão. A gente tem guerras acontecendo no mundo, como a guerra da Ucrânia e o conflito lá em Israel, que podem afetar o preço do petróleo. Para dar alguns exemplos de impactos que poderiam, eventualmente, gerar uma nova pressão inflacionária, uma nova pressão de choque de lucros para as companhias. Não quer dizer que a gente não tem risco, mas na nossa visão, a gente segue no ambiente favorável para compradores de ações. Ou seja, a gente passou por um período de compressão do investidor de ações, compressão de preços de ações de forma forçada por aumento de taxas de juros, por aumento do risco econômico representado pelas empresas. E isso, para quem está disposto a comprar ações, é uma boa coisa. Você está com preços deprimidos, que é sempre bom para quem está querendo comprar e ruim para quem está querendo vender. Então, a nossa visão segue de que é um bom momento para seguir acumulando ações seletivamente, não é comprar qualquer coisa, e pacientemente. A gente não sabe exatamente como o mercado vai transcorrer, não quero que vocês tirem daqui uma previsão de que o mercado é daqui para cima. A gente não faz esse tipo de previsão. A gente simplesmente olha para os preços e para a qualidade dos ativos que a gente investe. E a nossa visão é que nós estamos pagando preços muito bons por ativos muito bons. Quando eles vão se refletir exatamente num retorno sobre esses investimentos, a gente não sabe, a gente julga que é muito difícil saber, e que o melhor é você se agarrar, portanto, no preço que você paga, na qualidade que você está levando, e que com o tempo as coisas assim, se você está comprando um bom ativo por um preço bom, você vai ser recompensado. Essa é o que a nossa história mostra e a gente segue com essa nossa filosofia. Aqui eu vou passar para a Carol, que ela queria contar para vocês de um estudo que a gente fez sobre comportamentos de investidores. Bom, pessoal, a gente
recebe muito, né, essa dúvida das pessoas de qual que é o momento certo de investir em ações, né. E o Pedro já respondeu um pouco aí, o momento certo é quando o preço das ações está barato, né, ou seja, quando o mercado está muito barato. Só que assim, é muito difícil sempre você agir nesses momentos, né, em que você vê o preço caindo, e é virtualmente impossível você conseguir realmente acertar todos os fundos. E a gente se inspirou num estudo que a Schwab fez, a gente até publicou esse estudo recentemente, então talvez alguns de vocês aqui já tenha visto, mas que a gente fez uma seguinte simulação, né, vamos pegar 4 perfis de investidores e como é que isso aconteceu no IP Participações, tá. Então o primeiro investidor é o sortudo. Pedro, se puder dar um play. A gente está olhando o período de janeiro de 1995 até setembro de 2023, tá? O sortudo, ele investiu R$ 1.000 no fundo IP Participações, sempre na menor cota do ano, ou seja, ele todos os anos ele acertou exatamente o fundo da cota naquele ano, né? Então ele teria quase próximo de 800 mil. O segundo perfil, é, que é passar, Pedro, o segundo perfil que é o azarado, né, que é exatamente o oposto desse, é a pessoa que entrou em todas as maiores cotas do fundo durante os anos calendários de 95 a 2023. Então, quando o fundo fez a máxima, ele foi investir 1.000, ou seja, seria o cara que teve o pior market time. Então, esse é o segundo caso, ele teria um saldo perto de 700 mil. O terceiro caso é o decidido, é a pessoa que não quer ter opinião sobre o momento exato de entrar e fala: olha, toda vez, uma vez por ano, no primeiro dia útil do ano, eu vou colocar R$ 1.000. Esse cara tem essa cota, esse resultado final aí de quase R$ 500 mil. E por fim, seria esse perfil do decidido, só que no CDI. Tem mais uma que seria o rentista, né? Que é a pessoa que fez exatamente esses R$ 1.000 no início do ano, só que no CDI. E eu acho que uma coisa interessante de notar, acho que pode passar também para o próximo, Pedro, é que no caso do IP Participações, em todas as situações, mesmo na situação em que você teve o pior market time, ou seja, mesmo na situação em que você errou todos os anos do seu investimento, você ainda assim você teve um retorno muito acima do CDI quando você alonga isso ao longo de muitos anos, né? E eu acho que é importante notar que a gente fez esse mesmo estudo para o Ibovespa, e na verdade isso não se confere. Quando você olha para o Ibovespa, em qualquer cenário, mesmo no cenário do sortudo, do cara que consegue realmente pegar ali o fundo do Ibovespa todos os anos, quem ganha é o CDI. E eu acho que isso aqui é uma coisa muito importante, porque às vezes as pessoas acham que é fácil investir em ações e que é só você investir e deixar para o longo prazo. E eu acho que o Ibovespa ele lembra a gente o tempo inteiro que não é tão trivial. Eu acho que às vezes a gente tem que lidar, e vocês principalmente, né, que estão na ponta final com o cliente, com o ímpeto do cliente de querer operar, de querer investir, e assim, não é tão simples quanto parece, assim, acho que o resultado, o que eu mostrei agora do resultado do IP Participações, é um resultado de muita disciplina e de uma seleção de empresas, que o Pedro vai falar também agora um pouco, muito criteriosa desses negócios. Assim, como eu falei agora, não é qualquer ação que te leva para o longo prazo com sucesso. Então, aqui é o resultado final, né, o gráfico final disso, que é basicamente você vê que o CDI é quem divide o resultado do IP Participações do resultado do Ibovespa. Então, o que a gente busca, né, quando a gente está investindo em ações, para conseguir fazer uma boa seleção e ter um resultado melhor que o Ibovespa ao longo do tempo? São 3 elementos, basicamente. Primeiro, a gente quer que a empresa tenha um motor de crescimento muito forte. A gente quer que ela tenha um crescimento estrutural, que o negócio seja extremamente lucrativo e que ele tenha um alto retorno sobre o capital. Existem alguns poucos negócios excepcionais no mundo e uma montanha de negócios medíocres no mundo. Nosso trabalho é encontrar os melhores negócios. Um outro fator relevante é o escudo competitivo. A gente quer empresas que tenham uma força competitiva muito grande. A gente acredita que essas empresas sofrem menos nas crises e a gente quer também empresas que dependam um pouco do governo, porque o governo muda de 4 em 4 anos e ele muda de ideia também. A gente não quer estar sujeito às decisões do governo para determinar se a gente vai ganhar dinheiro ou não no nosso investimento. E as pessoas, elas precisam não só ser éticas e alinhadas com os nossos interesses, mas a gente gosta de times que são bons alocadores de capital, porque um negócio lucrativo vai gerar muito capital que precisa ser realocado.
e se for mal alocado, vai ser uma mediocrização importante do resultado que aquele negócio pode atingir. E a gente gosta de pessoas e times inovadores também, porque negócios realmente excepcionais, eles, enquanto os negócios medíocres estão matando 1 leão por dia para sobreviver, os negócios excepcionais sobrevivem com facilidade, ficam com sobras de capital e precisam inventar a nova onda de valor que elas vão gerar. Então, os times inovadores podem aproveitar essas oportunidades e nos surpreender ao longo do tempo com geração de valor que a gente nem imaginava que poderia ser feita. No mercado brasileiro, a gente tem algo como 300 empresas listadas com alguma liquidez. No mercado americano, algo como 4.000. O nosso universo tem, no Brasil, algo como 40. Se a gente for filtrar ainda mais, algo como 20 empresas que a gente acha que são excepcionais, 40 talvez boas. No universo americano, umas 120 empresas que a gente já identificou como sendo muito boas. E o que a gente faz é buscar as melhores oportunidades dentro desse universo de empresas excepcionais. Quando a gente olha para o IP Participações hoje, ele está 51% no exterior, 41% no Brasil e tem 8% de caixa. Esse nosso percentual no Brasil, ele cresceu ao longo desse ano. A gente até escreveu no nosso relatório de gestão do início do ano que a gente estava achando o mercado brasileiro bastante interessante, que tinha passado aquela euforia de 2019 e de 21 também, que tinha sido uma euforia muito forte, e que a gente estava vendo finalmente ativos muito bons a preços bem interessantes. E isso só é segurado pela qualidade que a gente encontra dos negócios no exterior a preços atraentes também. Então, acho que hoje a gente tem uma carteira que dos dois lados está em preços muito interessantes e é uma competição por espaço para ver onde que tem retornos mais atraentes, dado que a qualidade a gente já filtrou. Hoje a gente está 98% exposto ao real, então a gente pega essa exposição no exterior, que seria dolarizada originalmente, e faz o hedge cambial de volta para o real. E com isso a gente ganha o carrego também da exposição real versus dólar. E a gente mantém próximo de 3% em proteções para a carteira que nos ajudam a proteger choques mais fortes da carteira. Falando um pouquinho das ações, vou falar só de algumas, tá? E não de todas, mas no mercado americano a gente tem posições em Google, Universal Music, que é uma posição recente, é uma empresa que se beneficia do crescimento de streaming. Ela, como outras gravadoras, recebe boa parte do economics de uma Spotify. Na verdade, o Spotify, de cada 10 dólares que você paga para o Spotify, 7 dólares vão para as gravadoras de música. A Universal é a maior dessas gravadoras e se beneficia do crescimento do Spotify. Ela ficou atraente ao longo desse ano por causa de medos sobre inteligência artificial, que a gente achou infundados, e a gente conseguiu comprar num preço bem interessante. A Constellation Software é uma companhia que já está há algum tempo na nossa carteira. É uma empresa canadense que adquire softwares verticais ao redor do mundo. É uma empresa ultra bem gerida, que a gente admira muito. A TransDigm é uma empresa de peças de avião. Ela produz peças para o mercado de aviões. Ela não faz motores, ela faz as peças mais simples, geralmente, que entram no avião, como a fivela do cinto. Peças que precisam ser aprovadas com muito cuidado pelos reguladores e que acabam fazendo com que o processo competitivo se torne muito oligopolizado. Para 80% das peças que ela produz, ela é a única produtora da peça. E ela consegue, ao longo do tempo, comprar outras empresas e gerenciar muito bem tanto o processo produtivo quanto o processo de aumento de preço desses produtos, que são produtos cativos, dado que os aviões duram bastante tempo, né? Um modelo de avião, ou um avião comprado por uma operadora aérea dura algo como 30 anos. Então, cada avião é um comprador cativo para os produtos da TransDigm. Thermo Fisher Scientific, que é uma empresa que produz todos os equipamentos necessários para você criar medicamentos, como medicamentos biológicos, como vacinas. E o Airbnb, que é outra posição recente, também ficou barata aí ao longo do ano. É uma empresa que a gente admira muito. Ela tem um modelo de plataforma conectando proprietários de imóveis com pessoas que querem
se hospedar nesses imóveis ao redor do mundo. Ela fica com uma parte dessa transação e tem um capital de giro ao fazer isso fantástico, porque o, o hóspede paga para ela quando faz a reserva e ela só paga o proprietário quando o hóspede faz o check-in. Tem um espaço de um mês e pouco entre esses dois momentos, o que faz com que ela acumule bastante caixa ao longo do tempo no balanço, mesmo enquanto ela cresce. E aqui no Brasil, Ô, a gente Pedro, tem... só até um parênteses Fala. aqui sobre esse Airbnb, eu acho que isso é até uma coisa legal que você comentou, né? Porque até num ambiente de taxa de juros elevado, ela sendo uma empresa que recebe esse fluxo antes, assim, o que eu tô querendo dizer é que nem sempre para todo mundo o efeito de taxa de juros elevadas e altas bate igual para todas as empresas, né? E muitas empresas são caixa líquido, isso até beneficia parte do negócio delas, né? Sim, as nossas empresas costumam ser muito geradoras de caixa. Acho que o Airbnb é um caso especial, porque ele produz muito caixa enquanto cresce. Então, o fluxo de caixa livre do Airbnb é algo como uma vez e meia o lucro dele. Então, ao contrário de uma empresa comum, né, que ela primeiro investe e depois recebe o fruto desse investimento para crescer, o Airbnb ele está recebendo o caixa enquanto ele cresce. É uma coisa muito especial. E então esse acúmulo de caixa vai rendendo, mesmo caixa que vai para os proprietários, no final das contas, ele vai rendendo o Fed Funds ali, porque está guardado no balanço da empresa e vai se tornando um benefício importante para ela ao longo do tempo. Então, se os juros forem mais altos estruturalmente, isso é bom para ela, não é um grande problema. E do lado brasileiro, a gente tem privilegiado empresas que a gente julga que têm negócios muito sólidos e que estão plenamente reconhecendo os preços mais descontados do mercado local, e também tem, não estão tão afetados por mudanças regulatórias como as questões tributárias que estão sendo tão discutidas aqui no Brasil. Então, eu citei aqui algumas velhas conhecidas como Itaúsa, Localiza, Energisa Equatorial. Acho que a última coisa que eu queria mostrar para vocês aqui é um estudo que a gente fez do que aconteceu depois das piores janelas móveis de 5 anos do IP Participações. Então, isso aqui são 6 momentos na história do fundo em que ele rendeu pouco frente ao CDI. Tá? Então, em setembro de 99, por exemplo, se você olhar 5 anos para trás, o fundo estava rendendo só 62% do CDI. Em julho de 2002, ali pós-crash de internet, o fundo estava rendendo só 57% do CDI. Em janeiro de 2009, que também foi um período difícil, né, após subprime, o fundo estava rendendo 68% do CDI. Em julho de 2012, 64%. Em março de 2020, no Covid, 95%. E em fevereiro desse ano, 86%. O que aconteceu no momento seguinte? Um ano depois, de setembro de 99, o IPPAR tinha rendido 73% contra 18% do CDI. Depois de julho de 2002, foi 43% contra 23%. Depois de janeiro de 2009, foi 86% contra 10%. Depois de julho de 2012, foi 21 contra 7, depois 65 contra 2. Só para a gente lembrar que, às vezes, existe um efeito rebote, né? Você deprime demais as ações, com a normalização do mercado, às vezes o fundo rende muito e rápido. E se você olhar aí nos 5 anos seguintes, as performances foram boas também, né? Então, aqui, o que aconteceu 5 anos depois de cada um desses momentos? Então, o que a gente tem é do 212 do CDI, 380 do CDI, 370 do CDI, 150 quase do CDI. E é interessante porque a gente tem aqui diversos patamares de CDI. A gente não precisou ter um CDI baixo para performar melhor do que o CDI. O importante foi que houve uma descompressão de valuation ao longo do tempo com a normalização do mercado. Tá? Óbvio que rentabilidade passada não é garantia de rentabilidade futura, eu acho que é importante sempre lembrar disso nesses estudos. A gente também tem um ambiente em que os juros longos parecem ser mais persistentes, talvez, do que foram em outros momentos recentes, no passado, mas eu acho que a gente está vendo um fenômeno parecido de descompressão recentemente.
Então é isso basicamente que eu tinha de apresentação. A gente podia, de repente, passar para as perguntas agora, Carol. Ok. Eu acho que assim, a pergunta que mais apareceu, sem dúvida nenhuma, assim, tanto no WhatsApp quanto antes, para mim, foi a pergunta de juros americanos, né? Que eu acho que foi o que você interessou um pouco aqui. Tanto os juros americanos quanto o juro brasileiro, até o Gabriel, do Nove Sardinhas, também teve o Jorge Braga, também fizeram essa pergunta, e eu imagino que boa parte, assim, por que que as pessoas fazem tanto essa pergunta? Porque é meio que provavelmente o trigger na cabeça das pessoas de agora eu vou voltar para ações, né? Então, no momento em que é, eu entender que a perspectiva é favorável de queda de juros, logo eu vou voltar para ações. Eu acho que o Pedro já colocou bastante claro, acho que a gente não precisa ficar entrando muito nesse detalhe de que a gente já tem um ambiente de inflação ali controlada, você não teria um motivo, pelo menos não pelos dados que a gente tem hoje, de uma elevação continuada da taxa de juros. Agora, você saber também a velocidade dessa queda, de como isso acontece, é muito difícil. E a gente já está vendo, né? E a gente tem que sempre lembrar que o mercado ele sempre antecipa, né? Então a gente já vê um movimento mais expressivo de alta nesse ano nos mercados. Como o Pedro mostrou, normalmente quando você está comprimindo muito essa mola do retorno de ações, quando você solta ela, ela descomprime rápido. Eu não estou dizendo que a descompressão já começou a acontecer, mas eu acho que a tentativa de buscar essa resposta como o momento, o ponto de entrada, eu acho que pode ser meio frustrante, porque às vezes a gente não consegue exatamente acertar esse momento e aí você deixa de capturar o retorno das ações, né? A outra pergunta, Pedro, que eu recebi aqui foi a seguinte: qual que é o principal fator que contribuiu para a longevidade e consistência do fundo? Eu acho que o principal fator que contribuiu para a longevidade do IP Participações foi esse foco em negócios excepcionais, e um trabalho muito diligente para tentar encontrar empresas que realmente nos recompensariam ao longo do tempo, empresas que tinham qualidade suficiente para sobreviver ao longo do tempo. Assim, ao longo da história do IP Participações, a gente viu muitas cenas de terror, assim, muitas empresas que ficaram pelo caminho, muitos fundos que ficaram pelo caminho, e, e isso foi nos tornando cada vez mais seletivos, né? Acho que tem uma política normal de investimento que é você acreditar que tem preço para tudo, né? Que se o negócio está descontado, você, pô, de repente, deve investir pelo desconto. E quanto mais descontado, melhor. A nossa visão é que você primeiro começa pela qualidade, e aí você filtra onde você vai gastar o seu tempo, e em seguida você vai buscar o retorno. E o que a gente aprendeu é que mesmo empresas excepcionais passam por períodos de extremo questionamento, né? Elas são punidas pelo mercado, elas são vistas como perdedoras, e que isso produz para a gente oportunidades sensacionais de compra. Então, eu falei da Universal Music esse ano, o Airbnb esse ano também deu uma oportunidade por conta disso. O Google, no início do ano, também, por causa de medos de AI, caiu bastante. Então, a gente vai sempre ver esse tipo de correção nos mercados, nas empresas boas, tá? Tanto no mercado brasileiro quanto no mercado americano. E o interessante é quando você consegue montar essas posições em empresas interessantes, que depois, num negócio excepcional, porque depois você tem um negócio que vai gerar valor para você por muito tempo. Um negócio que você vai poder acompanhar por muito tempo e, portanto, construir uma visão bastante diferenciada pelo acúmulo de experiência naquele negócio ao longo do tempo. Se você está o tempo todo buscando o negócio mais barato e o que você está essencialmente buscando é uma correção de preço, quanto mais rápido essa correção acontecer, mais rápido você tem que arrumar um outro investimento para fazer, porque aquele você sabe que não vai te gerar valor ao longo do tempo. Então a gente quer primeiro empresas que gerem valor ao longo do tempo, que a gente consiga segurar por muito tempo e comprar essas empresas em momentos que elas estão descontadas. E depois de comprar, a gente carrega enquanto elas estiverem numa condição interessante na nossa visão. Eu acho que esse foco fez com que a gente conseguisse sobreviver aos piores ciclos do mercado, enquanto muitos outros ficaram pelo caminho.
E eu acho que produz um fundo, no final das contas, com retorno muito acima da média e um risco muito abaixo da média ao longo do tempo. Legal, Pedro. Tem uma outra aqui. Quais os erros mais marcantes cometidos pelo gestor e como se comportou após a descoberta desse erro? Acho que geralmente o erro vem de você não entender algum aspecto sobre a qualidade daquele negócio, tá? Então, por exemplo, um erro que foi muito custoso para o fundo foi quando a gente investiu em empresas incorporadoras aqui no Brasil. A gente foi bastante cuidadoso porque a gente já tinha visto um ciclo muito ruim no mercado local, a gente já tinha visto empresas que erraram com custo, e empresas que tinham prometido demais e não conseguido entregar. E a gente então selecionou as empresas que tinham passado por esses desafios muito bem, que tinham times que tinham bastante do seu patrimônio alocado nesses projetos e nas próprias companhias, e que a gente julgava que tinham experiência e a capacidade, os incentivos para se comportarem da melhor maneira possível e para fazerem investimentos de fato racionais. Mas o que a gente subestimou é o quão ruim esse negócio pode ser nos ciclos de baixa, quanto que eles podem destruir valor quando o ciclo vira. Eu acho que esse foi um exemplo para a gente de como esse é um negócio que não é bom o suficiente para a gente investir ao longo do tempo. Então, é um negócio que, por exemplo, a gente não investe mais e a gente não acompanha mais, na verdade. Eu acho que ele pode ter ciclos de forte geração de valor até, mas eu acho que ao longo do tempo ele pode produzir armadilhas muito dolorosas para os investidores. Acho que tem outros erros que a gente pode cometer, que são erros às vezes, de percepção de ciclo, percepção de tamanho de posição ideal para um determinado tipo de negócio. Às vezes as histórias mudam por variáveis pequenas que foram se transformando no tempo. E se você está excessivamente investido nas companhias, mesmo boas nessas situações, você pode sofrer perdas importantes. E eu acho que, junto disso, assim, você reconhecer o impacto potencial de ciclos econômicos, eu acho que é super relevante. Assim. Eu acho que você tem que ter no seu mapa de riscos o aspecto macro. Eu acho que nesse ciclo de 21, a gente manteve uma exposição alta demais em negócios que tinham um fluxo de caixa muito longevo, né, muito distante, porque eram empresas que cresciam, e essas empresas sofreram particularmente nessa correção recente. Então, acho que isso é uma coisa que nos fez pensar bastante no equilíbrio da carteira e no tamanho das participações que a gente tem em cada tipo de empresa no nosso portfólio. Obrigada, Pedro. Outra pergunta agora aqui do Arnaldo. Recente reprecificação das ações traz mudanças de atratividade entre ciclos domésticos versus defensivos versus commodities? Quais setores ou teses demandam ajustes no portfólio, inclusive dado o aumento da taxa de descontos no mundo? A gente não investe em empresas de commodities, então a gente não está muito preocupado com os ciclos das commodities quando a gente está fazendo os nossos investimentos, tá? Basicamente, a preocupação é macro. Quer dizer, se você tem um ciclo muito forte, por exemplo, de petróleo, se isso pode afetar de alguma maneira a inflação e, portanto, as taxas de desconto mais uma vez, tá? A gente, com a alta recente, que é muito recente, na verdade, que é uma alta de uma semana, por exemplo, que a gente teve aqui, a gente não vê nenhum motivo para mudar estruturalmente as nossas alocações. Eu acho que a gente está começando a reconhecer melhor o valor das ações e elas não nos parecem muito atraentes ainda. A gente vai sempre fazer ajustes na margem de empresas que se valorizaram rápido demais, eventualmente a gente reduz um pouco para comprar empresas que ficaram aí, que seguem mais atraentes, mas a gente não vê nenhum motivo para fazer grandes reduções na nossa carteira agora. Eu acho que é um momento de se manter investido nesses negócios e, de novo, quer dizer, a partir do ponto que você fez uma boa seleção, né? Eu acho que as armadilhas estão por aí, tá? E a gente está sempre olhando para a nossa carteira para ver se a gente está comprado em armadilhas. Sempre questionando o fundamento dos negócios, sempre
revendo os resultados e vendo se alguma coisa mudou. E a gente está sempre podando alguma coisa, trocando alguma coisa na carteira. Mas a estrutura segue a mesma. E a estrutura segue bastante atraente na nossa visão. Pedro, não sei se estão empresas no seu radar, mas perguntaram sobre Sigma Lithium e Vamos. Fala, força competitiva, management bom, não depende do governo e sobrevive em crises. O que que você acha dessas empresas? Eu não acompanho essas empresas, mas se elas são tão boas assim, vamos correr atrás delas. É, o Ramon perguntou por que manter holding na carteira Itaúsa com uma possível tributação de dividendos. A gente tem duas questões que a gente acompanha, tá? Tributação do JCP ou tributação dos dividendos. A tributação de JCP, ela de certa forma gera uma compensação interna na Itaúsa, que é mais protegida nesse aspecto do que Itaú. Agora, Itaúsa realmente poderia ser tributada com seus dividendos, só que o que a gente vê é que o preço das ações é tão descontado que eu acho que a gente está sendo mais recompensado por isso. A gente acha o negócio realmente muito barato. Pedro, você recomendou um livro de neurociência falando sobre o cérebro, mas se tivesse que escolher dois melhores sobre investimentos que pode ajudar o investidor pessoa física a tomar decisões melhores, quais seriam? Eu gosto muito do livro do Morgan Housel. Qual é o nome dele, Carol? Psicologia financeira. Esse livro eu acho excepcional. E tem um outro que eu acho que é muito bom também, que é fundamental ler, que é o Iludidos pelo Acaso, do Taleb. Eu acho que com esses dois, eu acho que você consegue começar a entender aonde que as pessoas se embananam. Porque geralmente as pessoas não se embananam fazendo conta sobre o quanto vale um negócio, ou sobre ou decidindo se um negócio é bom ou não. Acho que as pessoas se embananam nos ciclos, no fato de que é volátil, no fato de que tem um componente de aleatoriedade importante nessa atividade, de que dói quando cai e você quer mais quando sobe. Eu acho que esse aqui é o mais difícil de lidar. É assim que as pessoas mais erram, mesmo sabendo tudo que elas precisam saber. Então, acho que entender esses aspectos profundamente, eu acho que é o que faz você conseguir ter retornos melhores como investidor final, tá? Seja se você é um investidor em fundos ou um investidor em algumas ações, ou mesmo você sendo um profissional de investimento que tem que lidar com clientes e lidar com a sua própria emoção, porque essas dificuldades, elas não são particulares das pessoas inexperientes, acho que são dificuldades de qualquer investidor em ações, quer dizer, qualquer investidor em um ativo volátil. Você vai ter sempre essas emoções misturando é, na sua cabeça com os fundamentos que você tem pensado sobre os negócios. E esses julgamentos, né, essas emoções, elas mudam o seu nível de confiança sobre as conclusões que você tinha anteriormente. E é o que é mais difícil ainda. Então, acho que vale bastante estudar como que essas coisas são comuns, como que acontecem e como que você se vacina com relação a isso ao longo do tempo. Se eu pudesse, eu adicionaria um livro que fez clique para mim sobre investimento em ações de longo prazo, foi O Jeito Warren Buffett de Investir, se eu não me engano, esse é o nome no livro. Esse foi o que virou a minha chave de não ter ações para ter o meu patrimônio inteiro em ações. Então, acho que esse é um livro. Então, não sei se ele é tão leigo o conteúdo, talvez ele fale algumas coisas ali um pouco mais técnicas, mas eu acho que o conceito de Warren Buffett ele é razoavelmente simples, né? E eu acho que ali ele é muito bem dissecado. Pedro, acho que a gente está chegando no fim. Obrigada aí pelo seu tempo. Pessoal, quem depois continuar tendo dúvidas, por favor, me procurem. A maior parte de vocês aqui me tem no WhatsApp. Eu, Pedro e a equipe toda aqui está à disposição. Obrigado, gente. E qualquer dúvida que surgir, é só mandar para a gente tenta responder da melhor forma possível. Tchau, tchau.